Muito boa noite, galera do Mundo Trader. Hoje mais uma aula dessa que está sendo, como eu falei para vocês, indo do zero até o avançado. Então, se você realmente quer aprender, te convido a assistir toda essa playlist, tá? E não esquece de se inscrever no canal, clicar também no joinha e também apertar o sininho para que você receba todas as notificações que aqui quando eu fizer algum vídeo aqui no YouTube, tá bom? Fora isso, eu quero dizer a você o seguinte: nós temos um canal que é totalmente gratuito chamado Mundo Trader Conteúdos. Então, convido você também a participar. Hoje nós vamos falar aqui de alguns padrões de reversão e alguns padrões de continuidade. Depois a gente vai abordar eles mais a fundo e a gente vai só pincelar para que vocês entendam qual é a lógica disso, seguindo toda a sequência de conteúdo que estamos passando para vocês, tá? Vamos para o gráfico, vamos dar uma olhada aqui. Vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças, tá? E muito pelo contrário, quando você consegue dominar todos esses padrões, fica bem mais fácil de você conseguir operar, porque você já tem uma certa previsibilidade do que vai acontecer, tá? O que você vai entender como um padrão de continuidade e um padrão de reversão? E também a gente vai falar um pouco sobre, perdão, sobre o volume, tá? Qual é a lógica? Nós vamos ter padrões de continuidade, tanto de alta, tá? Desenhar aqui só para vocês terem uma ideia, tanto de alta, perfeito, como também padrões, tá? De continuidade de baixa, que seria algo bem parecido, tá? O mercado cai, vai caindo, aí depois faz um negócio aqui e termina rompendo e continuando. Então, assim, qual é a lógica desses movimentos de continuidade? Porque a ideia geral é que a análise técnica ela vai sempre buscar identificar esses padrões de comportamento do preço para que você consiga antever o que vai acontecer no mercado antes de acontecer, utilizando exatamente o que aconteceu no passado. Tá? Baseado nisso, esses padrões apresentam algumas figuras geométricas. Como vocês sabem, eu não gosto muito de falar sobre figura, explicar a figura, mas como aqui é algo bem a parte didática mesmo, tá? Porque assim, para você no seu dia a dia, não é bom você decorar nome de figura, decorar padrão, e sim você saber o que é fundo, o que é topo, para que você não se confunda. Mas como aqui a gente está indo para uma parte bem da teoria mesmo, tá? Então a gente vai falar sobre figuras de continuidade e também figuras de reversão, tá? Qual é a lógica da figura de continuidade? A figura de continuidade é aquela onde se forma, onde o mercado vai provavelmente continuar fazendo seu movimento. No caso de uma alta, um movimento de alta, no caso de uma baixa, um movimento de baixa. E o que acontece? Em alguns momentos, tá? Se forma alguns padrões dessa forma aqui. Vou até desenhar para vocês, como eu disse, tá? Que o que vai acontecendo aqui, ó? Vai se desenhando aqui e você já imagina que aqui, ó, vai acontecer um rompimento de topo e o mercado vai continuar repetindo até esse movimento, tá? Então, assim, as próximas aulas a gente vai colocar isso mais a fundo, tá? Mas só para que vocês fiquem sabendo, vou até escrever aqui, os principais padrões de continuidade vão ser o retângulo, tá? Vai ser o triângulo simétrico. Eu não acho ele muito confiável, tá? Mas triângulo simétrico, o triângulo de alta, o triângulo de baixa, que é chamado triângulo ascendente, triângulo descendente, a bandeira, a flâmula. Tá? Não é digitar o número que eu estou falando aqui. Top. E quais são os padrões de reversão? Principalmente os mais assertivos, assim, né? Você vai ter o ombro, cabeça, ombro, que a gente fala muitas vezes aqui também. Novamente, eu não gosto de utilizar nomes. Depois eu vou fazer uma aula só falando a lógica, como é que ele se forma e tudo mais,
tá? Você vai ter o ombro, cabeça, ombro invertido, que geralmente isso acontece num fundo, tá? Isso aqui acontece num topo, tá? Você vai ter o topo duplo, tá? O topo duplo. Você vai ter o fundo duplo, perfeito? Também vai ter o fundo triplo, o topo triplo. E você também vai ter aí a cunha, tá? Também chamado de wedge, tá bom? O que vocês têm que entender? Qual é a lógica disso? Se a gente está numa tendência de alta, isso é bem normal de acontecer, tá, gente? A gente está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Deixa eu colocar o índice aqui, que o índice é ótimo para dar esses exemplos, tá? Quando você está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, em determinados momentos se formam essas figuras, tá? Que nada mais é do que fundos e topos, tá? Quando, por exemplo, quando você vai ver o ombro, cabeça, ombro, que depois a gente tem uma aula tratando basicamente só dele, tá? O que é que isso quer dizer aqui, ó? Olha isso. A gente teve um topo e a gente teve o mesmo fundo. Mesmo fundo é sinal já de fraqueza. Mas teve um topo mais alto, beleza. Novamente, volta, testa novamente o fundo. Ou seja, se você tem uma tendência de alta, olha isso. A lógica é ela fazer sempre fundos ascendentes. Se ela deixa de fazer fundos ascendentes, significa que essa tendência já está perdendo a força. Então, quando você vê isso aqui, você já, poxa, está perdendo a força. E quando ele rompe, essa que chama neckline, que é essa linha de pescoço, ou seja, quando rompe o fundo, aí que mostra que o negócio foi para as cucuia. Então, a lógica é essa, tá? Aí, se a gente for parar para prestar atenção numa tendência de alta, tá? Que tem, por exemplo, aqui esse movimento. Isso aqui acontece muito, tá? Acontece muito. Então você começa a visualizar, ó, que ó, tá fazendo fundos mais altos, porém tá segurando aí no topo, tá? Segurando no topo. Ou seja, quando romper esse topo, caso rompa, né? O negócio deve pipocar e continuar a alta, porque não está rompendo o fundo, está fazendo o fundo mais alto, está segurando aqui nesse topo. Então, assim, por isso que é uma figura de continuidade. Mas se você entender a lógica dela, você não vai precisar decorar os nomes, decorar nada disso. Você vai entender independente de figura. Você, não, o que está acontecendo aqui são fundos ascendentes, está segurando aqui numa resistência, assim que explodir essa resistência, vai ser mamão com açúcar, tá? Então, assim, boa parte do tempo você não precisa decorar nome de movimento. Você não precisa decorar nada do tipo. O que você vai precisar fazer é conseguir realmente visualizar e saber realmente o X da questão. Saber o que é que está acontecendo, porque esse é um padrão de continuidade, porque esse é um padrão de reversão, entendeu? Qual a lógica do fundo duplo? Ó, o mercado está caindo. Na hora que ele para de cair, significa que a gente não está tendo os fundos mais baixos. Então, provavelmente agora ele faz isso aqui e rompe topo. Então, a gente teve uma reversão por esse motivo. Tá? O grande exemplo que a gente pode dar, inclusive, foi numa aula que eu fiz ontem, no Quick Tips, inclusive, aqui, ó, que era exatamente do dólar, que foi o trade que a gente fez ontem, ó. Quando ele teve um fundo duplo, a gente saiu do trade. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Uma coisa bem, ó. A gente fez esse trade de venda do dólar. Esse trade aqui de venda foi realizado ao vivo, tá? E a gente tinha esse fundo que tinha que ser rompido. Quando chegou aqui, fez um fundo duplo, eu saio do trade que eu estou vendido. Porque aqui me mostra um padrão de reversão. Mas qual é a lógica? Não está tendo continuidade do movimento. Ele não está fazendo cada vez fundos mais baixos. Então você vai ter que começar a aplicar para conseguir visualizar isso no seu dia a dia, tá? Para conseguir visualizar isso no seu dia a dia. Top? Então, assim, muita coisa que o pessoal decora, muitas vezes nome, decora formação, essa formação de diamante,
essa formação de xícara e alça, né? Então, assim, você precisa mais entender a lógica, beleza? A lógica. Principalmente em alguns padrões que o pessoal gosta muito de utilizar, que são divergências até de volume, tá? Que o pessoal utiliza aqui mais ou menos algo assim. Você tem uma tendência aqui, só para você ter uma lógica. Você tem uma tendência aqui assim, aí você tá vendo um movimento assim, ó, entendeu? E aqui embaixo você quase não tem volume nesse movimento que o mercado tá fazendo isso aqui. Então praticamente ele vai e aí a gente tem um aumento do volume quando vai para aqui, quando vai voltando. Então assim, eu não gosto de utilizar esses padrões de volume, tá, gente? Mas como eu disse a vocês, eu estou só explicando para que vocês consigam realmente entender, tá, a lógica do negócio, tá? Mas tem muita gente que utiliza. Eu não gosto. Eu, Sancler, tá? Eu não gosto. Tá bom? E assim, e uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção é que quando você vai prestar, você vai ver, tá? Só para termos de exemplo aqui, como eu falei de forma educacional aqui. Quando você começa a ver esses fundos arredondados ou esses topos arredondados, que foi o que eu acabei de desenhar agora, tá? O que é que vai acontecer quando você tem uma carência de volume, ou seja, já está no final, beleza? O nome dessa figura que eu estou desenhando, onde você tem, ó, onde você tem, por exemplo, o mercado aqui subindo, vou até desenhar assim, porque eu não consigo fazer uma riscar aqui, tá? Mas ó, você tem um movimento assim e aqui embaixo você tem um movimento ao contrário, que é o volume diminuindo, tá? E aumentando aqui, ou seja, isso é fácil fácil identificação, entendeu? Então, para você que já está operando, que você está conseguindo visualizar e você consegue ver um, um round top desse ou um round bottom, que é o nome que se dá, né, a esses padrões, que se chama nada mais é do que um topo arredondado e um fundo arredondado, tá? Então, assim, eu não gosto de utilizar esses padrões de, de volume, tá? Eu não gosto de utilizar esses padrões de volume. Eu também gosto que meus alunos tenham a consciência de entender o movimento, tá? De entender o movimento ao invés de decorar todos esses padrões de xícara e alça, fundo arredondado, topo arredondado, é, divergência de volume. Mas como a pretensão dessas aulas aqui é exatamente tentar passar para vocês o que tem de mais fino da análise técnica, tá? Eu estou passando tudo isso para vocês, tá? A gente vai abordar com um pouco mais de afinco na próxima aula os padrões de reversão, tá? E depois disso, eu imagino que a gente vai para a teoria de Elliott, teoria das ondas, tá? Que inclusive ele escreveu um livro chamado Principle of the Wave, princípio das ondas, beleza? Então, basicamente é isso, tá, gente? Eu quis mais tratar aqui sobre esses padrões de continuidade. A gente vai colocar mais a fundo nas próximas aulas, ver aplicações no gráfico deles, tá? Como eu mostrei aqui para vocês agora, um fundo duplo que aconteceu ontem, que a gente estava operando ao vivo aqui no dólar. Eu vou mostrar algumas outras aplicações em vários mercados, em vários trades, né? E como é que você identifique qual é a lógica que você tem, tá bom? Mas, como eu disse a vocês, tentem não decorar, não ficar preso nos nomes, tá, gente? Por mais que já esteja mostrando aqui, explicando tudo com nome bonitinho, depois eu vou mostrar para vocês como é que você consegue fazer até uma análise de candles, tá? Ó, esse tipo de candle quer dizer isso, esse tipo de candle quer dizer aquilo. Mas, como eu estou dizendo, não fiquem presos em nomes. Eu estou explicando para ficar da forma mais clássica possível e também da forma mais didática para que você entenda tudo, tá? Para você realmente entenda tudo. Mas os nomes não vão ser úteis no seu dia a dia. Então, tenta entender a lógica do negócio, como eu ensinei aqui, para que você realmente se dê bem. Então é isso aí. Tem um canal aqui embaixo chamado Mundo Trader Conteúdos, que eu convido você a participar toda vez que tem aula, que tem alguma coisa, eu estou sempre postando lá.
tá? E também aperta o joinha e clica aí no botão se inscrever e tamo junto. Um abraço e até amanhã, a próxima aula. Tchau, tchau.